Olá, sejam bem-vindos ao curso de capacitação em gestão de processos organizacionais na UFPA. Bom, agora vamos ver como é que a gestão de processos está inserida no planejamento estratégico da UFPA e qual a importância dela para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição. Então, a gente sabe que a UFPA ela tem um planejamento estratégico que é materializado no documento chamado o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional. E o PDI é uma ferramenta, é um instrumento que é um requerimento governamental que todas as instituições de ensino superior precisam ter. E ele representa como se fosse o planejamento estratégico e lá estão estabelecidos quais são as premissas, quais são os indicadores, os objetivos que são estratégicos para a instituição num determinado período de tempo. E atualmente a UFPA está trabalhando com o seu PDI 2016-2025. Então, a gestão de processo está inserida nesse planejamento desde o PDI 2011-2015, de forma oficial. Então, desde do PDI 2011-2015, já estava estabelecido que a UFPA iria trabalhar o mapeamento dos seus processos, de uma forma ainda inicial. E aí esse mapeamento foi continuado, essa área de gestão de processos continuou sendo inserido no PDI 2016-2025, que é o PDI que está em vigência atualmente. E o planejamento estratégico da UFPA, como qualquer organização, ela está baseado em 3 pilares de uma pirâmide de planejamento. No nível estratégico existe o PDI, no nível tático existe o plano de desenvolvimento das unidades, e o nível operacional existe uma série de outros planos que são utilizados mais no dia a dia das operações da instituição. Então, a gestão de processo ela pode estar inserida em todos esses níveis do planejamento, tanto desde do estratégico, nos processos que são prioritários, e ao nível tático e operacional já vão ser trabalhados aqueles processos que também são importantes, mas eles não são considerados prioritários, mas podem ser mapeados e melhorados para melhorar a eficiência da organização. Bom, e no PDI da UFPA, o atual, o PDI 2016-2025, existe o capítulo lá que trata de gestão estratégica, que é o capítulo que fala sobre a missão, a visão, os princípios, os objetivos estratégicos da organização, que fala sobre os indicadores e metas. E existe lá registrado um objetivo que trata da área de gestão de processos, que é o objetivo de melhorar e fortalecer a governança dos processos internos. Então esse é o objetivo que está diretamente ligado à gestão de processos. E dentro desse objetivo existe um indicador estratégico que mede o alcance da meta, né? O alcance do objetivo estratégico relacionado à gestão de processos. E esse indicador é o percentual de processos prioritários da UFPA que foram mapeados. Esse indicador é o indicador utilizado para medir o sucesso da organização nessa área de gestão de processos. E aí ele é baseado num coeficiente no qual são estabelecidos um total de processos prioritários da instituição, e aí em cima desse total existem metas anuais para quantos desses processos a instituição consegue mapear. E aí a meta é que até o final de 2025 a instituição consiga 100% dos seus processos mapeados, e aí todo ano existe um acompanhamento desse alcance desse resultado. Vamos ver agora um breve resumo de como se desenvolveu a linha do tempo da gestão de processos na UFPA desde 2017, que é o período em que efetivamente começou a ser institucionalizada a gestão de processos, seguindo o que havia sido planejado no planejamento do PDI 2016-2025. Então, a gestão de processos ela começou a ser aplicada de forma institucional na UFPA a partir da manifestação do interesse da administração superior que queria aplicar a gestão de processos, via experiências de sucesso que eram realizadas em outras instituições nessa área. E aí, a partir dessa manifestação de interesse, foi solicitada que criasse uma comissão para estudar e trabalhar como é que poderia ser feita essa implantação da gestão de processos na instituição.
E aí foi criada em 2017, em janeiro, a comissão de mapeamento de processos, inicialmente para estudar, que era composta por alguns servidores da instituição, para estudar como é que seria a melhor forma de implantar a gestão de processos da instituição. Essa comissão, ela trabalhou por um ano, cerca de um ano, entre 2017 e 2018, e aí, ao final desse trabalho, foi entregue um relatório que apontou quais seriam os caminhos, a partir de todo o estudo que foi desenvolvido, a partir do piloto que foi desenvolvido, qual seria o melhor caminho, quais seriam as bases que aquela comissão entendia como adequadas para desenvolver a gestão de processos na organização. E aí, a partir disso, foi, então, criada uma unidade, uma subunidade, que é a Coordenadoria de Gestão de Processos, dentro da Pró-Reitoria de Planejamento, para poder trabalhar de forma institucional essa temática, coordenar a gestão de processos na instituição. E ela começou a atuar em 2018. E essa coordenadoria começou a estudar esse tema de forma mais aprofundada, começou a desenvolver a metodologia oficial da instituição, começou a estudar quais seriam as técnicas que seriam utilizadas para mapear os processos, qual seria o caminho, qual seria a estratégia que seria utilizada. E aí, a partir disso, a partir do primeiro ano de trabalho, foi lançado em 2019 o Manual de Gestão de Processos para estabelecer as premissas, as bases para poder orientar a gestão de processos na instituição. E aí, com esse manual já lançado, tendo a política base a ser utilizada na instituição, partiu-se para o trabalho de fazer a listagem dos processos que seriam aqueles prioritários, considerando que há uma meta para alcançar de 100% dos processos prioritários da instituição mapeados até o final do plano até o final de 2026. E aí foi feita, então, o trabalho de listagem dos processos que seriam aqueles processos prioritários da organização. Esse trabalho foi feito junto a todas as unidades que têm objetivos estratégicos ligados à sua unidade. E aí, com essa lista concluída, com a listagem pronta, então a instituição já pode começar a trabalhar o mapeamento daqueles processos que foram considerados como os processos prioritários. Essa lista, inicialmente, ela tinha 60 processos, ela vem sendo atualizada constantemente, mas inicialmente ela tinha 60 processos. E aí, a partir dessa lista, foi possível começar a trabalhar o mapeamento desses processos prioritários. E esse trabalho foi realizado a partir de uma ferramenta que foi estabelecida, que foi os ciclos de mapeamento e melhoria dos processos. Então, a partir de 2020, começou a realização dos ciclos de mapeamento e melhoria dos processos organizacionais. E aí, o primeiro ciclo foi iniciado em 2020 e concluído, na verdade foi concluído em 2020, e aí com a conclusão desse ciclo foi possível lançar a primeira versão do portal de gestão de processos. No portal de gestão de processos foram incluídos os primeiros processos que foram mapeados nesse primeiro ciclo, que foram 10 processos mapeados inicialmente, e aí foi feito o lançamento do portal de gestão de processos em junho de 2020. E aí, a partir daí, começou-se a dar uma sequência de ciclos, outros ciclos de mapeamento de processos. Em 2020, no final de 2020, foi concluído o segundo ciclo de mapeamento de processos. Em 2021, entre maio e agosto, foi desenvolvido o terceiro ciclo de mapeamento de processos. E em 2020, finalmente, foi concluído o quarto ciclo de mapeamento de processos. Então, a instituição começou a trabalhar esses ciclos, começou a intensificar esses ciclos para poder chegar ao final do planejamento e atingir a meta dos 60 processos, aqueles 60 processos todos terem sido mapeados até o final do planejamento. Então, a instituição vem desenvolvendo esses ciclos e trabalhando os processos prioritários. E não só os processos prioritários, como outros processos também vêm sendo mapeados pelas unidades. Existe uma série de iniciativas que as unidades desenvolvem e mapeiam seus processos também são incluídos no portal de gestão de processos. Então, assim a gente consegue ver um resumo de como veio evoluindo a gestão de processos, como é um processo gradativo e para poder chegar no nível de maturidade que a instituição tem hoje na área de gestão de processos.
Vamos ver agora quais são os atores, os principais atores e responsabilidades que existem na gestão de processos na UFPA. Então, quais são esses atores, quais são os papéis que existem na gestão de processos dentro da UFPA? Os 4 principais atores que a gente identifica na instituição são, primeiro, a diretoria, a coordenadoria de gestão de processos, que fica dentro da diretoria de gestão estratégica da UFPA, que é a unidade que fica responsável por coordenar todo esse processo. Tem os analistas do processo, tem o gestor da unidade responsável pelo processo e tem os executores. Então vamos ver um pouco de cada um desses atores e quais são as responsabilidades deles na gestão de processos na UFPA. Então, primeiro, a Coordenadoria de Gestão de Processos, que é a unidade que foi criada, que ela funciona como escritório de processos, que ela é responsável por estabelecer os padrões. Então, estabelecer o padrão de procedimento operacional padrão, estabelecer qual é a ferramenta de desenho de processos que deve ser utilizada. Então, é estabelecer os padrões, coordenar também a gestão de processos, fomentar a gestão de processos através de cursos de capacitação como esse, fomentar através de palestras. Também tem a responsabilidade de aprovar os processos quanto à adequação dos padrões. Então, os processos, quando vão ser publicados no portal de gestão de processos, para ficarem disponíveis para a comunidade universitária poder acessar, antes da publicação é preciso haver uma aprovação técnica para ver se está tudo de acordo com os padrões. Então, essa aprovação é feita pela Coordenadoria de Gestão de Processos. Também fazer capacitações, realizar também o gerenciamento do repositório dos processos, o gerenciamento do portal de gestão de processos. Enfim, a responsabilidade da Coordenadoria de Gestão de Processos é coordenar toda essa área de gestão de processos, essa temática dentro da organização e estimular com que as unidades utilizem de forma adequada e possam aproveitar dos benefícios da gestão de processos. O segundo papel que existe dentro da instituição é o papel do analista de processo. Esse papel ele pode ser, às vezes, assumido pela própria coordenadoria, principalmente nos processos que são prioritários, ou ele pode ser assumido por pessoas que lidam diretamente com o processo a ser mapeado dentro de cada unidade. Então, dependendo do tipo de mapeamento, pode ser assumido, vai variar quem vai assumir esse processo de analista de processo. E qual é esse papel? Qual é essa responsabilidade? O papel do analista de processo é aquela pessoa que vai coordenar o mapeamento e melhoria de processo. Então, é aquela pessoa que vai ir atrás das informações para coletar sobre o processo, fazer entrevistas com os executores. É aquela pessoa que vai desenvolver na prática o fluxograma em si, desenhar o fluxograma, desenhar o POP a partir de tudo que ele coletar. E é aquela pessoa também que vai apresentar o mapeamento ao gestor para que ele aprove e à coordenadoria para que ela publique no repositório de processos. Então, esse é o papel do analista. Então, em cada mapeamento, a gente sempre estabelece uma pessoa para ser uma pessoa ou um conjunto de pessoas para que assuma essa função de analista de processo, que é aquela pessoa que vai coordenar aquele trabalho de mapeamento. O terceiro papel que existe é o papel do gestor da unidade responsável pelo processo. Então, é preciso ter essa figura do gestor dando o respaldo para que aquele mapeamento seja realizado. Então, esse gestor ele vai precisar aprovar o fluxograma e o POP antes de que ele seja oficializado e publicado. Ele vai promover as condições favoráveis para que aquele mapeamento seja realizado. Ele vai dar o suporte como gestor com que o analista possa trabalhar. Ele vai, enfim, dar toda aquela retaguarda para aquele trabalho de mapeamento de processos e vai ser, como gestor, ele vai se responsabilizar pela aprovação daquele processo quando ele for publicado. Então, é importante também entender esse papel que é relevante do gestor da unidade, que lida principalmente com aquele processo. Então, cada processo tem uma unidade que é aquela unidade como se fosse a dona daquele processo. E aí, o gestor dessa unidade que vai ser a pessoa que vai aprovar e vai dar o respaldo para a realização daquele mapeamento.
E, por fim, existe o papel do executor do processo, que é aquela pessoa que está no dia a dia, na linha de frente, que a gente fala na execução daquele processo, que está operacionalizando, executando aquele processo, que é geralmente a pessoa que mais sabe de como aquele processo deve ser feito. É quem vai dar mais insumos para a realização do mapeamento. E quem vai, enfim, fazer a entrevista, quem vai mostrar quais são os dados daquele processo. Então, essa é uma pessoa, esse é um ator fundamental para a realização bem feita do mapeamento. Então, é importante que o executor tenha consciência de como aquele processo ocorre, e ele também vai ter, ele vai ser fundamental também para, no momento de analisar e identificar melhorias. Porque como ele está no dia a dia, ele entende como aquele processo ocorre, e ele vai poder, como quem está no dia a dia, saber com mais capacidade de dizer que tipo de melhorias podem ser aplicadas naquele processo. Então, é importante que haja uma sinergia entre todos esses atores que trabalhem em conjunto para poder realizar o mapeamento do processo, de qualquer iniciativa de mapeamento de processos. Então, é importante que esses atores conversem entre si, tenham uma comunicação eficiente para poder coletar essas informações, organizar, converter tudo isso em um mapeamento que nada mais é, no caso da UFPA, o fluxograma e o POP. Então, que são os dois documentos em que os processos são mapeados são documentados dentro da instituição. Então, é importante que esses atores conversem, e ocorre também que, em muitos casos, muitos casos ocorrem em que uma mesma pessoa assume 3 ou 2 papéis desses. Então, pode ocorrer um executor também ser líder do processo e também ser analista. Pode ocorrer, ou a própria coordenadoria pode assumir o papel de analista em algum momento. Então, esses papéis, eles podem ser assumidos por uma ou mais pessoas, e dependendo da situação, dependendo de cada caso de mapeamento de processo. Mas é importante que cada um entenda o seu papel para poder realizar um bom mapeamento, e que o fluxograma e o POP eles sejam bem representativos como deve ser realizado aquele processo e como ele pode ser melhorado. Então, esses são os atores que estão envolvidos na gestão de processos dentro da instituição. Então, vamos conhecer o nosso portal de gestão de processos da UFPA, que é o nosso site que foi criado para concentrar todo o conhecimento, todo o material relativo à gestão de processos dentro da UFPA. Então, o nosso portal de gestão de processos ele é um site que está hospedado dentro do site da Proplan, no qual a gente concentra os nossos materiais, e eles estão divididos em 3 áreas principais no nosso site, 3 menus principais. Então, o primeiro menu é no qual a gente insere os nossos POPs e fluxogramas, que é o repositório de processos. Essa é a área principal do nosso portal de gestão de processos. Então, lá estão publicados todos os POPs e fluxogramas dos processos que já foram mapeados. A segunda área é a área do repositório de materiais de orientação, que é uma área que foi criada justamente para fornecer materiais de apoio, como tutoriais, guias, manuais, ou até vídeos, enfim, todos os materiais que possam auxiliar na realização dos processos, na execução dos processos. Então, a gente sabe que muitos processos ainda não estão mapeados, existe uma evolução para a gente poder mapear. E aí, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que já existe uma série de materiais que orientam na realização das atividades, que já existem, as unidades publicam. E aí a gente criou, então, um repositório de materiais de orientação para se concentrar num só lugar, como uma biblioteca de materiais de orientação das atividades dentro da instituição. E a terceira área é a área de gestão de processos na UFPA, que é uma área mais conceitual, no qual a gente insere os materiais explicativos e de conhecimento sobre o tema da gestão de processos. É lá que a gente insere o manual de processos, o POP modelo, e tem vídeos explicativos e também notícias sobre a área de gestão de processos na instituição. Então, vamos ver agora um pouco do site. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês como é o site do nosso portal de gestão de processos, como é que a gente faz para acessar o nosso site do portal de gestão de processos. Então, você pode acessar indo no portal da UFPA. Então,
Primeiro você vai no ufpa.br, que é o portal do UFPA. Aqui no menu lateral existe o botão das pró-reitorias. Aí você entra aqui e clica no link da Proplan, a Pró-Reitoria de Planejamento, que é onde está hospedado o nosso portal de gestão de processos. Abrindo aqui o site da Proplan, no menu lateral tem um botão aqui que está denominado de gestão de processos. É esse que é o link que dá acesso ao nosso portal de gestão de processos. Você clica e aí a gente abre aqui o nosso portal de gestão de processos da UFPA. Então, o portal de gestão de processos, ele já abre de cara com a área principal dele, que é o nosso repositório de processos organizacionais. Então, aqui a gente tem acesso, qualquer pessoa tem acesso, é uma área pública, em que está disponível todos os processos organizacionais da instituição que já foram mapeados durante os ciclos de mapeamento e outras iniciativas de mapeamento de processos. E eles estão divididos de acordo com as unidades que são consideradas as responsáveis por aqueles processos. Então aqui a gente vê que as unidades que já mapearam processos já estão listadas aqui e a gente pode ter acesso a algum dos processos já mapeados. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ter acesso ao processo da PROEG de autoavaliação de curso de graduação. Então eu consigo ter acesso aqui ao POP, basta eu clicar aqui no link do POP desse processo, que ele vai abrir aqui o documento em que está descrito as características daquele processo, quais são as palavras-chave, enfim, todos os campos que fazem parte do POP. E aqui no lado tem o link do fluxograma de cada um dos processos que já foram mapeados. Então aqui, se eu clicar no link aqui, eu tenho acesso ao fluxograma, eu posso identificar e entender como é o caminho que aquele processo segue. Então todos os processos que já foram mapeados até então e que vão ser mapeados daqui para frente, todos eles já estão disponíveis no nosso portal de gestão de processos nessa área de repositório de processos para qualquer pessoa que queira entender como esses processos ocorrem, já podem acessar no nosso portal. A outra área do portal de gestão de processos é o nosso repositório de materiais de orientação, que aí a gente tem acesso aqui às capas, a gente pode clicar e abrir alguns dos guias que já estão disponíveis lá, materiais de orientação das diversas áreas da universidade. Então, é como se fosse uma biblioteca de materiais, de documentos, manuais, guias que já estão disponíveis, cartilhas sobre diversas áreas de atividades que ocorrem dentro da instituição. O terceiro menu, que faz parte do nosso portal de gestão de processos, é o menu conceitual, que é o menu chamado de A Gestão de Processos na UFPA. Nesse menu está disponível uma pequena conceituação sobre a gestão de processos, está disponível o manual de gestão de processos, inclusive esse manual ele foi atualizado recentemente. Em 2022 nós lançamos a segunda versão, a versão 2.0 do manual, que já está disponível para download, que é o manual que estabelece as orientações principais para executar a gestão de processos na instituição. Também está disponível nessa área o nosso POP modelo, que é o documento modelo padrão que precisa ser preenchido para poder se elaborar um POP dentro da UFPA. Então você pode clicar aqui no link e aí você consegue baixar o nosso POP modelo, que é um formato editável. Você pode editar no Word e inserir as informações sobre o seu processo. Então a gente vai ver mais na frente, mais detalhadamente sobre esse documento, mas em resumo, o POP modelo ele já está marcado em amarelo, os campos que precisam ser preenchidos, e já há uma pequena explicação sobre cada um dos campos que precisam ser preenchidos. E ele está disponível no nosso portal de gestão de processos. Também está disponível nessa área do portal o nosso programa que é utilizado para desenvolver os fluxogramas de processo, que é o software Visage Modeler. Então você consegue ter acesso ao instalador do programa nesse menu aqui, e aí você consegue ter acesso à versão do programa que a gente recomenda que você utilize, do Visage Modeler. E aí, mais à frente do curso, a gente vai adentrar com mais detalhes de como baixar, instalar e utilizar esse programa. Também está disponível alguns vídeos explicativos sobre a área de gestão de processos, que a gente procura incluir periodicamente.
além de documentos como a lista dos processos, que são aqueles processos prioritários da instituição, e também notícias que são publicadas sempre que há alguma novidade relacionada aos ciclos de mapeamento ou capacitações que são realizadas e todas as notícias relacionadas à gestão de processos. Então, esse é a configuração do nosso portal de gestão de processos que está disponível para acesso para toda a comunidade universitária com todas as informações relativas à gestão de processos na instituição.